Levante sua Bíblia aberta em Gênesis 11, 26. Diga assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo através desta palavra, que eu seja abençoado agora nessa pregação. Me dá ouvidos espirituais e entendimento para que essa palavra venha me dar direção e me fortalecer. Amém. Olha para mim, por favor. Hoje nós vamos aprender com o exemplo de fé de Abraão. Amém? Mas eu quero voltar um pouquinho na história do pai dele. No livro de Gênesis 11, versículo 26 diz assim: e viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Olha para mim, por favor. O pai de Abraão teve 3 filhos: Abrão, Naor e Harã. O que deu neto para ele foi Harã. E nasceu Ló, o conhecido sobrinho de Abraão. Depois, aqui no versículo 28 diz assim: e morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, aonde? Em Ur dos caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de quê? Para onde ele ia? Para a terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos. E morreu Terá onde? Em Harã. Mas ele saiu de Ur dos caldeus para ir para onde? Para Canaã. Olha para mim, por favor, deixa a Bíblia aberta que eu vou continuar. Mas entenda isso. Ele teve 3 filhos, um morreu, deixou um neto. Quando o filho morreu, momento difícil. É difícil perder alguma coisa, e mais difícil quando perdemos familiares, pessoas que amamos. Mas era uma situação que ele tinha que superar. E ele saiu de Ur dos caldeus dizendo: eu vou para Canaã. No meio do caminho ele parou numa cidade chamada Harã. E ele ficou ali e morreu com 205 anos. Entenda, por favor. Era para ele não parar, mas ele não conseguiu superar aquele momento difícil, e aquilo parou ele. Aquilo matou o sonho dele. Aquilo que aconteceu desestabilizou ele, e ele deixou de sonhar e não chegou até Canaã. Tudo que você começar, termine. Não deixe nenhum sonho seu morrer. Momentos difíceis passam. Você tem que superar. Você não pode deixar nada te parar, por mais difícil que seja a situação. Não estou dizendo que a situação era fácil, porque é fácil você julgar a situação dos outros. Cada um sabe o desafio que enfrenta, mas isso não pode te parar. Ele não chegou a Canaã. Até aí você entendeu? No capítulo 12, no versículo 1, diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti
serão benditas todas as famílias da terra. Assim, partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E Abrão, da idade de quê? De 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram, em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Olha para mim, por favor, vamos entender isso. O pai de Harã não conseguiu superar aquela dificuldade, resolveu ficar em Harã, e Deus chama Abraão. Abraão tinha quantos anos? 75 anos. Por que a Bíblia deixa a idade dele? Para mostrar que para Deus não tem idade. Se alguém te achar velho, não tem problema. O problema é quando você se acha velho. Enquanto as pessoas falam da sua aparência, da sua idade, Deus não vê isso. Porque Deus falou falou para o profeta Samuel: Samuel, eu não vejo como vê o homem vê o exterior, eu vejo o interior. O homem vê o lado de fora, eu vejo o coração. Não fique deixando a sua idade atrapalhar, porque isso só existe na sua cabeça. Isso não existe para Deus, porque Deus pode cumprir as promessas dele na sua vida com qualquer idade. Deus é Deus. E ele chamou Abraão com 75 anos. Bispo, eu tenho mais. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida ainda. Bispo, eu tenho menos. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida ainda. Não é a idade que decide, nem que mata os seus sonhos. Deu para você entender? E Deus disse assim: Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Sai. Deus mandou ele o quê? Sair. Aprenda uma coisa: Abraão é chamado o pai na fé. Deus chega a dizer em Isaías 51:2, para nós olharmos para Abraão e para Sara. Deus manda. Você não vê Deus mandando olhar para todo mundo. Deus disse: olhai para mim e sede salvo. Ele disse: olhai para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Mas ele também deixou um referencial para nós aprendermos com Abraão. Ele disse: olhai para Abraão e olhai também para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei e o abençoei e o multipliquei. Olha para mim, por favor. Deus te chamou para te abençoar e te multiplicar. Deus te chamou para fazer coisas grandes na sua vida, mas você tem que ouvir a voz dele. Abraão ouviu a voz de Deus. Deus disse: sai, ele saiu. Aprenda, porque para Deus trabalhar na sua vida, como trabalhou na vida de Abraão, você vai ter que cooperar. Abraão foi um homem que deixou Deus fazer o que ele queria. Ele deixou. Deus não disse para ele: eu vou te levar para tal lugar. Deus não disse isso. Deus disse: vai que eu vou te mostrando. Porque na nossa caminhada Deus vai dando direção. Vai por aqui, vai por ali, não vai por lá, não confie em fulano, se afaste disso. Deus vai guiando você, quando você tem ouvidos para ouvir a Deus. Até aí você entendeu? Abraão, ele saiu. Era para ele sair. Tem gente aqui que trabalhava para os outros, e Deus disse: sai. Ela saiu, montou um negócio, está arrebentando, porque Deus falou para sair. Tem gente que Deus não falou para sair. Você tem que ter discernimento espiritual para você não tomar atitudes pelo testemunho dos outros. Você tem que tomar atitudes pelo que Deus fala com você. Se é para ficar, fique. Se é para sair, saia. Amém? Eu já vi casos que a pessoa foi mandada embora e ficou até contra Deus, mas Deus deu uma direção. Aquele ser mandado embora já era Deus trabalhando para a pessoa enxergar que Deus tinha algo maior para ele ou para ela. Amém? Deus faz coisas que você nem imagina. Deus não está parado, Deus está trabalhando. A mulher deu testemunho aqui semana passada, que ela disse: me deu vontade de tomar um café naquela padaria, e eu entrei na padaria, fui tomar café, fiz amizade com o rapaz, fechei um negócio grande com ele. O rapaz disse que bateu o carro, fez uma amizade com um cara que bateu nele e fechou um negócio grande. Deus trabalha como Ele quiser, da maneira que Ele quiser. A minha parte é crer.
Mas quando você não está bem, você murmura: pô, perdi o emprego, pô, bati o carro. Deus sabe o que Ele permite e sabe o que Ele faz. Amém? Você tem que crer. Abraão foi chamado pai na fé. Olhai para Abraão. Agora entenda, por favor. Deus disse assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão pega Ló, o sobrinho dele, e vai com ele. Era para levar Ló? Não era. Ele falou: sai da tua terra, da tua parentela. Não era para levar Ló. E daqui a pouco eu vou explicar por quê. Por quê? Certas pessoas que você gosta, que você ama, você tem que continuar amando, mas no que diz respeito a trabalho, ao que Deus tem para fazer na sua vida, essa pessoa não pode estar perto de você. Essa pessoa não pode estar envolvido, ainda que seja familiar, ainda que seja amigo, ainda que seja até alguém que te ajudou, que você pode ajudar, mas não no negócio com você. Abraão sai de Arã e chega até Canaã. Ele chega. Diga: eu vou chegar em Canaã. Você não crê que você vai chegar na sua vitória esse ano, não? Crê que você vai chegar na sua vitória. Ele chegou a Canaã. Mas entenda, por favor, veio uma fome. Aqui no versículo 10 diz assim, versículo 10: e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Olha para mim, por favor. O pai na fé, o grande Abraão, não era para ter saído daquela terra para ir para o Egito. Era para ele ter confiado que Deus, naquela dificuldade, ia suprir tudo e não ia deixar faltar nada. Mas ele não consultou a Deus. Ele não teve fé para enfrentar aquela fome, aquela dificuldade. Ele desceu para o Egito, se arrebentou. Lá no Egito colocou a mulher dele em risco, porque o rei do Egito pegou a mulher dele, levou para o palácio. Se Deus não trouxesse uma praga no Egito, ia destruir a família dele, pelo medo dele. E Deus permite, isso está na Bíblia, para você entender que nós somos seres humanos, nós sentimos medos, nós erramos, nós falhamos, nós temos fraquezas, e nós temos que aprender com nossos erros, com as nossas fraquezas, e temos que olhar para frente, porque Abraão também errou, e errou 2 vezes, tá? Porque outra vez ele falou para Abimeleque que a Sara era irmã dele, e Deus à noite falou para Abimeleque: não toque aquela mulher de Abraão, consertando o erro de Abraão, porque Deus é muito misericordioso. Você viu o testemunho falar: quebrei 2 vezes porque me afastei e voltei. Deus é muito misericordioso, Deus é muito bom. Ou não é? Nós que somos difíceis, mas Deus é fácil. Agora entenda, por favor, ele pega Ló e leva. Vem uma fome na terra, era para ele ficar ali, consultar Deus. Deus, o que é que eu faço? Ele não consultou Deus. De Arã Deus mandou ele sair, de Canaã Deus não mandou ele sair, e ele se arrebentou. Então você tem que ter cuidado para você não ficar onde não é para você ficar, e para você não sair de onde não é para você sair. Porque quando você está no Espírito, Deus te guia: faça isso, não faça aquilo. E coisa que você fez não quer dizer que fazendo de novo vai dar certo. Para cada situação Deus dá uma direção. Está dando para você entender? E Abraão vai para o Egito e quebra a cara, e ele tem que sair do Egito, porque o rei do Egito fala: sai daqui, Abraão. Ele sai de lá. Abraão começa a viver pela fé. Abraão foi um homem de fé, porque ele ouvia Deus. Só que ele começou a crescer muito, e o sobrinho dele também começou a crescer muito. Entenda isso, por favor. Se você chegar no capítulo 13, no versículo 7, você vai ver o seguinte, ó. É tanta coisa de Abraão, eu vou tentar tirar o máximo de ensinamentos aqui. Versículo 7 diz assim: e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perezeus habitavam então na terra. Por que fala isso, hein? Olha para mim, por favor. Abrão cresceu, os pastores do gado dele tomavam conta e começaram a brigar com os pastores do gado de Ló. Começou a ter brigas. E a Bíblia diz que
naquela terra havia cananeus e perezeus, ou seja, havia inimigos ali. E se eles brigassem entre eles, eles iam ser fracos. Deu para você entender? Se os inimigos observassem e presenciassem uma briga entre Ló e Abraão, eles iam dizer: agora é hora de atacar, porque eles estão divididos. Por isso que o diabo trabalha para você ter problema no casamento, o diabo trabalha para você ter problema dentro de casa, o diabo trabalha para você ter problemas com funcionários, porque quando tem problema dentro, os ataques de fora atingem você e você se dá mal. Lembra quando Israel foi atacada? Havia um problema político dentro, e eles esperaram o momento certo para poder atacar. O mal não ataca a qualquer hora. Ele espera o momento que você está fragilizado, que você está abatido, que você está muito preocupado, estressado, ansioso. Ele espera o momento para ele atacar e ter resultado no ataque dele. E Abraão falou assim: Ló, nós temos que tomar providência. Os cananeus estão aí, os perezeus estão aí, os inimigos estão aí. Se a gente ficar brigando entre a gente, vai ficar fraco. Porque qualquer equipe dividida é fraca, qualquer equipe unida é forte. Deus trabalha com união, unidade, espírito de união. Pode ver que o nome da igreja é o quê? Universal. Quem não quer unir, pode ir embora, vai com Deus. Mas é une, não é desune, é universal. Então ela é forte no mundo inteiro porque ela une, ela não desune. Quem quer desunir, vá com Deus. Melhor perder qualquer um que quer desunir do que perder esse espírito de unidade. Quem já foi para outro país e entrou na igreja universal aqui? Levante a mão. Mesmo espírito que aqui, amém? Mesmo espírito, seja qualquer lugar do mundo, mesmo espírito. Aí diz assim, versículo 8: e disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e entre meus pastores e os teus pastores, porque somos o quê? Irmãos, não dá para ficar brigando. Olha para mim, por favor, olha para mim. Deus permitiu que os pastores de Ló brigassem com os pastores de Abraão, porque Deus queria que houvesse ali um rompimento. Deus queria fazer algo grande na vida de Abraão e queria que ele se afastasse de Ló. Por isso que eu disse que você tem que ouvir a voz de Deus, porque tem familiares seus que não tem que estar nos seus negócios. Você pode ajudar de outra maneira, mas não no seu negócio. No seu negócio pode quebrar, pode trazer problemas. Seja o familiar, o grau que for do parentesco, não tem problema. Tem pessoas que não é para estar com você. Tem pessoas que um dia te ajudou, que você pode ajudar, mas não trazendo para a sua intimidade, não trazendo para os seus negócios. Agora tem pessoas da sua família que trabalha com você, que soma com você e vai fazer diferença com você. Mas aí o próprio Espírito Santo é que te guia. Tem filhos que é para trabalhar com você, tem filhos que é para trabalhar em outro lugar. E se você ouve a voz de Deus, você não é enganado. Ali era o momento de Ló e Abraão se afastar. Deus falou: sai da tua terra, da sua parentela. E Abraão tinha uma dificuldade em se afastar de Ló. Ele tinha uma dificuldade. E Ló era um tipo de pessoa que não reconhecia que era abençoado por causa de Abraão. Tem familiares seus que não reconhecem, mas é abençoado porque você ora por eles. Você vê eles sendo abençoados e você sabe: obrigado, meu Deus, o Senhor respondeu minha oração. Mas ele não acredita, até critica você. Sim ou não? Mas eles são abençoados por causa de você. E quando ele se afastou de Abraão, ele se afundou. E Abraão foi usado por Deus para poder ajudar Ló. Deu para você entender? Então você tem que ter essa vida com Deus. Por quê? Porque tem pessoas que você tem que ter com você, tem que ter pessoas que você não tem que ter com você. E o Espírito Santo é que tem que falar isso. E você tem que ter coragem. Lembra que Abraão se deitou com Agar? E ele também teve dificuldade quando nasceu Ismael, de mandar Ismael embora, porque Sara falou com ele: olha, Abraão, eu vi Ismael maltratando, zombando de Isaac, não vai dar certo. E ele não aceitou, e Deus apareceu para ele e falou assim: escuta sua mulher. Agora, entenda isso aqui. Quando Abraão não tinha que dar ouvidos a Sara, ele deu e deitou com Agar. Quando ele, olha só, entenda isso. Quando Abraão não tinha que ter dado ouvidos a Sara,
ele deu e deitou com Agar. Quando ele deveria dar ouvidos a Sara e mandar Ismael embora, ele não deu ouvidos a Sara. O pai na fé, hein? O pai na fé. Entenda, por favor. Tem pessoas que convivem com você, que trabalham com você, que tem certas coisas que fala, dê ouvidos. Mas tem coisas que não é para você dar ouvido, porque não vem de Deus. O Senhor Jesus conviveu com os discípulos. Ele sabia a hora que era Deus usando, o Pai usando Pedro. Ele falou assim: não foi sangue nem carne, meu Pai que te revelou isso. Mas ele também teve discernimento para dizer: agora é o diabo, arreda Satanás. Ele não disse sai Pedro, ele disse arreda Satanás, sai diabo. E você tem que ver quem convive com você, porque às vezes é o próprio diabo falando, e às vezes é Deus usando. E como eu saber, bispo? Só você tendo o Espírito de Deus para te dar discernimento. Deu para você entender? Agora, por favor, eu quero chegar no ponto principal para terminar. Eles se separaram, e Deus mostrou a Abraão o que ele queria fazer na vida de Abraão. Deus queria fazer coisas grandes, porque Deus prometeu coisas grandes. Agora, é difícil você se manter na fé. Isso é o ponto principal de hoje. É difícil você se manter na fé, esperando a promessa se cumprir, porque Deus não diz o tempo. Depois de muito tempo, que Deus diz assim: Abraão, esse ano sua mulher vai dar luz a um filho, e ele vai se chamar Isaac. Ela chegou a rir. Depois de um tempo que Deus disse que demoraria um ano. Se Deus falasse para você: vou mudar sua vida em tal mês, em tal ano, esperar já seria difícil. Imagine quando Deus não fala. E você sabe que não é o nosso forte esperar, o ser humano não gosta. Mas eu já falei para vocês que uma parte da fé está ligado a esperar. E Abraão e Sara achou que estava demorando muito, e Sara falou: deita com Agar, dá um jeitinho, vamos ajudar Deus, estamos ficando velha, aproveita. E nasce Ismael, que trouxe um problema na época e traz um problema até hoje. E você sabe disso. Você que conhece, né, o que acontece no Oriente Médio, você sabe o motivo disso, dessa guerra lá. Agora, entenda, nessa caminhada para se manter na fé e não ceder, é difícil. De repente você está num momento tão difícil da sua vida, que você está sendo tentado a um dinheiro desonesto, a uma coisa suja. Não ceda, para que isso não traga prisão, vergonha para a sua família, humilhação. Não ceda, por maior que seja a pressão. É difícil, quando a promessa está perto de chegar, é difícil você resistir, é difícil você se manter na fé. Mas nesse momento que a promessa está perto de se cumprir, você não pode errar. Ele errou, e errou feio. Deus teve misericórdia, manda nós olharmos para ele, porque ele superou. Mas ele errou feio, no momento que não era para errar. Por quê, bispo? Porque estava demorando, a idade estava chegando, e ele achava que era impossível. As coisas que Deus nos promete não são coisas fáceis, são coisas impossíveis. Mas diga: Deus é Deus dos impossíveis. O que Deus promete não tem lógica, não tem sentido, e nós não temos capacidade humana para adquirir. Se você é uma pessoa de fé, você vai ter coisas na sua vida que você vai conquistar sem ter condições, para você dizer assim um dia: ó, eu conquistei isso pela fé. Esse apartamento, esse carro, essa empresa, esse comércio, começou sem condição nenhuma, mas foi minha fé que trouxe isso. Se você é uma pessoa de fé, você vai ter condições de conquistar coisas sem recursos, porque Deus vai te dar essa ousadia, essa coragem para você conquistar, se você é de fé. Amém? Se você é uma pessoa de fé, você vai chegar onde você quer e nada te para. Se você é uma pessoa de fé, fé inteligente, fé na palavra de Deus, você vai saber dividir as coisas, para que o sentimento não te atrapalhe, e você não traga pessoas para dentro dos seus negócios que vão te dar prejuízo, que vão te prejudicar. Então você vai ter coragem para afastar quem tem que afastar, e coragem para trazer quem você tem que trazer. Abraão, num momento difícil, cedeu. Ele cedeu. Ele começou bem, no meio do caminho passou um momento difícil. Quando Deus falou: sai da tua terra, da tua parentela, ele saiu logo. Vê se você sai logo desse desânimo, vê se você sai logo dessa depressão, desse vício.
desse medo, desse conflito. Vê se você sai logo dessa fraqueza. Vê se você para de deixar essas coisas na mão dos outros. Vê se você toma as rédeas da situação e encara logo o que você tem que encarar com Deus, porque com Deus vai dar certo. Eu sei de uma coisa: quem está prometendo para você não é o bispo Jadson. Quem está te prometendo é Deus. E na hora das dificuldades, lembre que quem promete, cumpre. Porque Deus promete e cumpre. Nasceu ou não nasceu Isaac? Ó Sara, ó. Ó Sara grávida. E Abraão olhando Sara grávida. Daqui a pouco nasce. E está a criança brincando. Deve ter gente que falou assim: é seu neto? Não, não é meu filho. Eu quero ver o momento chegar. Você trabalha aqui? Não, não é meu. É meu, Deus me deu. Era impossível, mas Deus tornou possível, porque Deus não brinca com a nossa fé. Ele é Deus de promessas, Ele cumpre quando você sabe esperar, quando você confia até o fim. Nasceu Isaac, fica em pé e diga: vai nascer meu Isaac. Fala forte: vai nascer meu Isaac. Vai nascer minha vitória. Escute uma coisa, por favor. É muito fácil, na hora de dar o testemunho. Na hora de dar o testemunho é muito fácil, é muito gostoso, porque já aconteceu. Mas no processo até acontecer, se manter firme na fé, não é para qualquer um não. Muita gente perde a fé, quando não podia perder a fé. Bispo, mas eu estou em conflitos. Abraão também teve. Teve um momento que ele pensou: será que vai nascer mesmo? Será que eu vou ser pai de um filho com Sara mesmo? E eu sei que às vezes bate esse pensamento: será que vai acontecer mesmo? Será que eu vou sair dessa situação mesmo? Será que eu vou conseguir resolver esse problema mesmo? Tem horas que vem uma pressão para você ceder e voltar para a mão da agiota mesmo, e voltar para os empréstimos de novo mesmo, e começar a vender tudo que você tem barato. Não ceda a pressão, porque Deus vai cumprir tudo que Ele te prometeu. Olhe para Abraão. Fraquejou, tomou as rédeas da situação e seguiu em frente, superou tudo, mas chegou a Canaã, foi pai de numerosas nações, e hoje não para de nascer filho de Abraão. Espero que você seja um. Você acabou de assistir essa reunião maravilhosa. Agora se inscreva no nosso canal, tá bom? Ative o sininho e tenha certeza que sempre que as mensagens chegarem, você vai ser avisado e vai se fortalecer. Deus te abençoe.